Welcome to Spotlight. Bem-vindos ao Spotlight. Esta história vem dos Estados Unidos. Durante o dia eu olhava para o telefone e recebia notificações, mas este era um tipo de notificações que durante algum tempo eu evitei, não parecia ser nada de interessante. Até dedicar algum tempo, e foi quando percebi que a história é merecedora de darmos alguma atenção. Portanto, vamos ver o que é que nos chega dos Estados Unidos, estado de Nova Iorque. Bom, temos a história de Mark Longo. Mark, há 7 anos atrás, adotou um esquilo que ele encontrou na rua. Adotou o esquilo porque a mãe desse esquilo, esse esquilo ainda era pequeno, a mãe do esquilo, acho que levou uma pancada de um carro, morreu. Mark viu o esquilo pequeno, agarrou, adotou, levou para casa. E o que aconteceu foi uma história que durou 7 anos até recentemente. Mark cuidou do esquilo, alimentou, fez as consultas, cuidou do esquilo como se fosse um outro animal de estimação qualquer. Mais tarde, Mark decidiu colocar o esquilo na internet. O esquilo virou uma sensação. Ele criou a página de internet para o seu animal de estimação. O nome do esquilo passou a ser Peanuts. O Peanuts virou uma sensação de tal forma tão grande que ele, para além de cuidar do Peanuts, decidiu fazer uma espécie de fundação onde as pessoas podiam enviar dinheiro porque se conectavam achavam graça à história do Peanuts e enviavam dinheiro, e Mark acabou por adotar vários animais que colocava em terreno: cães, gatos, cavalos, animais que precisavam de ajuda, muitos deles porque estavam abandonados ou em fase terminal. E o Peanuts era, de certa forma, era a grande lenda, o grande herói desta história, porque era apenas um esquilo que tinha sido adotado, algures, e que se tornou a pessoa famosa, obviamente por causa do Mark, que teve a capacidade de cuidar deste esquilo e gerar uma situação em que a fama deste animal doméstico acabou por ajudar muitos outros animais que precisavam. Bom, e é agora que, mais recentemente, a história tem uma curva para pior. Houve alguém que denunciou à Direção de Conservação do Ambiente o Mark. Este organismo entrou em contacto com os tribunais e conseguiu um mandado de busca para a casa do Mark. Resultado, o mandato de busca foi efetuado recentemente. Os oficiais de justiça acompanhados de 10 pessoas do Departamento de Ambiente e Conservação apareceram em casa do Mark, com o devido mandato de busca assinado, que lhes dava poderes para levar não só o Peanuts, o esquilo, o animal doméstico do Mark, como também um guaxinim que ele tinha em casa. Mark e a esposa foram colocados fora de casa durante 5 horas. Durante essas 5 horas a casa foi revirada. Os donos da casa não puderam entrar dentro da mesma, fosse para buscar uma garrafa de água, fosse o que fosse, para utilizar o banheiro, absolutamente nada. Os agentes levaram as horas que foi necessárias até conseguirem encontrar o Peanuts, o esquilo Peanuts. Depois a história tem um desfecho chato, porque o Peanuts não estava com vontade de ir com estes agentes, que tinham mandado de busca para o capturar, e aparentemente terá mordido um dos agentes. Bom, após isso, os agentes capturaram o Peanuts, mais o guaxinim, abandonaram a residência da família do Mark, e porque um dos agentes tinha sido mordido, procederam a análises para tentar perceber se o animal, porventura, tinha
raiva. Para fazer isso, foi necessário abater o esquilo Peanuts. Bom, resultado, tanto o esquilo como o guaxinim foram abatidos. O Departamento de Ambiente e Conservação não entrou em contacto com os donos destes dois animais e o Mark veio a saber que os seus animais de estimação já tinham sido abatidos apenas porque os canais de televisão entraram em contacto com eles, a Mark e a esposa, e lhes perguntaram se eles tinham alguma coisa a dizer. Portanto, esta é uma história absolutamente fantástica porque Estados Unidos, um país com tanta coisa boa e ao mesmo tempo com tanta coisa para remediar, consertar, de repente um esquilo, um animal de estimação com 7 anos, uma estrela da internet, vê assinado por um juiz no tribunal um mandato de busca para a sua captura e remoção do seu cuidador. No meio disso, porque a operação não é bem feita, acaba por dar uma trinca num dos oficiais e isso leva a que ele tenha que ser abatido para analisar se ele tinha alguma doença que pudesse infectar o respectivo agente. Portanto, América, mais uma daquelas histórias absolutamente incríveis que está a revoltar muita gente. E do que percebo, já foi feita uma conta GoFundMe para angariar fundos e tentar levar toda esta situação a tribunal para se tentar perceber o porquê que um juiz num estado com tanta coisa como é Nova Iorque para ser resolvida, com tantas pessoas a pedirem ajuda que não a recebem, de repente assina um mandato de busca e envolve tantos agentes para a captura, remoção e, infelizmente, abate do animal que não tinha tido outra coisa que não fosse sido bem cuidado por aqueles que o acolheram. E pronto, esta é a história de hoje. Não se esqueçam, subscrevam, deixem o like.